Seja bem-vindo à Nova Jerusalém Ilha. Sinta-se à vontade para adorar a Deus conosco. Antes do nosso culto começar, nos conheça um pouco mais. A Nova Jerusalém tem como missão levar o amor de Deus a toda criatura. Juntos queremos promover a grande comissão que o Senhor nos deixou, fazer discípulos em todas as nações, dedicando-se às vidas através do evangelismo estratégico. A nossa visão é ser uma igreja que reflete a imagem de Jesus, levando amor e servindo como Jesus nos ensinou, acolhendo a todas as pessoas. Buscamos forjar os nossos valores baseados no caráter de Cristo. Amor, santidade, unidade, consagração, discipulado, esses são os nossos valores. Queremos ser referência dentro e fora da igreja, assim como Jesus nos ensinou. Essa é a Nova Jerusalém Ilha. Seja bem-vindo! Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra da Nova Jerusalém. É muito bom poder estar aqui mais uma vez com você para juntos aprendermos da Palavra do Senhor. Então, antes da gente prosseguir, já sabe, curta o nosso canal, ative o sininho, nos siga nas redes sociais, compartilhe esse link, nos ajude a divulgar a Palavra de Deus para quem você quiser e para quem precisa. Amém? E sem perder tempo, eu quero aqui apresentar do meu lado esquerdo o diácono Vitor Valente. Seja bem-vindo a mais esse estudo, Vitor. Amém. Sucinto, o rapaz hoje está muito concentrado. E tem do meu lado direito nosso querido Rodolfo. Seja bem-vindo, Rodolfo, a mais um estudo. Amém. Hoje está prometendo porque o pessoal está falante. Eles estão economizando agora, mas vocês vão entender por quê. Como vocês já podem ver aí no título do vídeo, hoje nós vamos estudar sobre a parábola do joio. Continuando o estudo das parábolas, já falamos da parábola do semeador e agora nós vamos falar da parábola do joio e do trigo. E antes de continuar, eu quero pedir ao Rodolfo para nos elevar a Deus em oração. Vamos. Senhor Deus e Pai, na Tua presença estamos mais uma vez para estudar a Tua Palavra, para aprender, Senhor, um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nós, para nos alimentar, Senhor, para nos alimentar daquilo que o Senhor deixou como regra de vida, que é a palavra, a Sua Palavra. Então, toma a minha vida, a do Vitor, a do Valente. Estaremos aqui, construindo um raciocínio que em nome de Jesus nós possamos alcançar vidas, Pai, que esse é o maior objetivo, alcançar as vidas que estão em casa, nos assistindo, aquelas que talvez estão procurando alguma coisa, não tem uma igreja, enfim, Senhor, que o Senhor possa nos usar para alcançar essas vidas. Assim pedimos, nos conduz nesse seu estudo, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queridos, nós sempre fazemos os nossos estudos, como o título, estudo bíblico, nós estamos sempre baseados na palavra, e nós vamos ler em Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 24. Nós vamos ler do versículo 24 ao versículo 30, e ao decorrer dos estudos nós vamos lendo os versículos que se fizerem necessários. Mas essa é a nossa leitura básica. Lembrando que a versão que nós estamos utilizando na igreja para padronizar a nossa leitura é a ACF, atualizada, corrigida, fiel. Então, se você tem essa versão, pegue, se você tiver no celular, baixe essa versão. E nós também estamos aqui com essa Bíblia que você pode encontrar na lojinha da igreja, lá na NJ Store, procura lá. Se você quiser, mande uma mensagem que a gente negocia para poder enviar para você aonde você estiver nesse Brasil e nesse mundo afora, porque nós estamos ficando internacional. Amém? Vocês sabiam disso? Sabia não.
estão sabendo agora. Então vamos ler. Diz assim: propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem faz isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Amém? Então aqui Jesus está com a multidão, ensinando em parábolas. Nós já vimos na aula anterior a parábola do semeador, que Jesus estava ali com os discípulos e com a multidão, falando em parábolas, e ele vai dizer a parábola do joio e do trigo. E como nós já falamos na aula anterior, o que é uma parábola? Primeiro, para a gente passar a entender primeiro o que é a parábola. A parábola é uma comparação desenvolvida em uma história curta, cujos elementos são eventos e fatos da vida cotidiana, e na qual se ilustra uma verdade moral ou espiritual. Jesus usou muito desse artifício em falar por parábolas. Então, Valente, eu quero te perguntar, já de cara, o que é o joio? E se você pode explicar também para a gente algumas características do joio. Bom, eu estive pesquisando um pouco aí sobre o joio e o trigo, e a gente entender a semelhança entre eles e a diferença, né? E a gente, quando é plantado o joio e o trigo, né, você não consegue diferenciar muito, né, eles dois. Mas ao longo do tempo, quanto mais próximo da colheita, você consegue diferenciar os dois, né? Algumas características interessantes que eu aprendi sobre o joio é que a raiz do joio ela é mais ampla que a raiz do trigo. Então ela consegue se espalhar mais que a do trigo, e ela por vezes se entrelaça com o trigo. Por isso a questão de que quando você arranca o joio, você vai arrancar o trigo junto, né? Então, porque as raízes estão entrelaçadas, né? Outro ponto, né, que é interessante é que por eles serem muito parecidos no início, você não consegue discernir visualmente quem é joio, qual é o joio e qual é o trigo. Por isso eles são muito semelhantes. Por isso do agricultor ali pedir para não tirar o joio naquele momento, porque ele sabia que eles eram muito parecidos e poderiam ser arrancados de forma errada, né? Outra questão interessante aqui é que o trigo ele é maleável, ele é meio mole, né? Ele se curva com facilidade, né? O joio não, o joio já é já gera uma planta mais rígida do que o trigo. Então, quanto mais próximo da ceifa, ele mais rígido, mais fácil de ser diferenciado, né? É que o joio, né, o trigo, a gente usa o trigo para consumir. O joio, ele já é tóxico, então se ele é consumido por nós, por animais, por seres humanos, ele vai fazer mal. Muito, muito bom. Por isso que ele foi bem econômico no início, porque ele tem bastante coisa para falar. E Rodolfo, dentro dessas características do joio, essa diferenciação do joio e do trigo, ou semelhança no início, o que você destaca mais, o que você acha mais interessante nessa correlação do joio com o trigo? Bom, o que eu acho mais importante em tudo aí que o Valente falou, né, todo esse tempo que ele utilizou, é justamente essa questão do início, que eles são absolutamente, é muito difícil diferenciar um do outro. Mas em compensação, quando chega com o tempo, com o crescimento, da mesma forma que eles são muito parecidos no início, depois do crescimento é praticamente impossível
confundir um com o outro. Eles são muito diferentes, né? Ele falou aí, um é mais rígido, o outro é mais flexível. Então, assim, essa diferenciação, então, por mais que pareça, depois, com o tempo, né, essa questão do tempo vai fazer toda a diferença. E aí eles vão se diferenciar. O mal vai se diferenciar do bem. E assim, grosso modo falando, o amadurecimento vai mostrar quem é quem, né? Quando amadurece, mostra quem é joio e quem é trigo. Exatamente. Anota aí no seu caderninho, que essa veio agora, expressa. Então, assim, a explicação da parábola, ela foi dada por Jesus mesmo. Então, quando Jesus ele explana essa parábola, quando ele fala da parábola, ele fala para a multidão. Porém, a explicação ele dá somente para os discípulos, tá? Então, se você lendo Mateus 13, do 36 ao 43, vai ter toda a explicação da parábola. Então, eu vou pegar em tópicos para a gente fazer essa linha do tempo e entender a explicação. Primeiro, Jesus explica a parábola dizendo que o homem que semeia boa semente é o Filho do Homem, ou seja, ele próprio. Que, abrindo aqui uma observação, Filho do Homem é uma das características que ele mais se autodeclara durante o seu tempo na Terra, né? Porque é uma afirmação totalmente homem e totalmente filho de Deus, totalmente divino, né? O Filho do Homem. Segundo, ele vai explicar que o campo serve como a representação do mundo. No terceiro, ele diz que a boa semente de trigo representa os filhos do reino. O quarto, o joio, representa os filhos do maligno. Quinto, o inimigo que semeou o joio é o diabo. Sexto, a ceifa representa a consumação dos séculos. E 7, que são os ceifeiros, que são os anjos. Essa explicação Jesus dá. Mas Jesus ele dá uma separação, ele dá um ponto, né? Nós falamos, no início é difícil de identificar, no final é fácil de você saber quem é joio e quem é trigo. E dentro da lição que é dada nessa parábola, a gente pode destacar paciência e justiça. Rodolfo, logo quando, na parábola que ele conta, os servos eles já querem arrancar o joio, logo quando fica sabendo que tem joio no meio do trigo. Então, o dono da lavoura ele fala, não, se a gente arrancar agora o joio, vai sair o trigo junto. Então, ali ele ensina a ter paciência. O que a gente pode trazer para a nossa atualidade, essa questão de que a gente não pode, a gente precisa entender que a gente não pode arrancar o joio imediatamente do meio da igreja. Então, o que eu vejo aí, essa questão do joio, tirar o joio do meio da igreja, essa paciência e que às vezes a gente não tem, porque logo que a gente vê alguma situação, né, hoje em dia ainda existem algumas igrejas de exclusão e a gente quer sempre julgar, e aí assim, a gente quer fazer julgamento, e com essa parábola o Senhor está dizendo para a gente que não é a gente que vai fazer julgamento. Às vezes a gente se preocupa, a gente olha, fulano de tal é assim, o pastor, o ciclano, o do Ministério de Louvor é isso, é aquilo, a gente se preocupa falar, mas está ali no meio, e não é porque eu sei, conheço, vi que fez alguma coisa errada, sei da história dele, conheço fora da igreja, conheço no trabalho, sei que não é boa pessoa, enfim, é um joio? Talvez sim, ou talvez não. E então assim, se a gente não tiver paciência, assim como pela parábola o Senhor explica, a gente vai acabar arrancando o trigo junto. Como foi bem dito pelo Valente, as raízes se entrelaçam. Então a gente às vezes querendo tirar o mal ali, vou arrancar ele dali porque vai fazer mal para os outros, e acaba tirando muito cedo, e aí tira e acaba levando outras pessoas juntos, ou de repente aquele joio que você achava que era joio, não é joio, porque no início eles são muito parecidos. Então essa é a preocupação que a gente tem que ter na igreja, a gente precisa ser mais acolhedor, menos preconceituoso, menos taxativo, a gente precisa acolher as pessoas, e
ter paciência, porque independente se está com boas intenções ou não, se é joio ou se é trigo, com o tempo vai aparecer. O bem vai sempre, o mal e o bem vai, eles vão, de uma hora vai ficar bem nítido quem é joio e quem é trigo. E aí fica fácil de você separar. Mas no início, não dá para se fazer isso. Então a gente precisa ter esse cuidado na igreja. Às vezes a gente é muito afoito, não tem paciência e acaba excluindo pessoas assim, juntos. Às vezes é um líder que a gente olha e de repente aquele líder faz muita coisa errada. E aí a gente taxa ele, mas quando a gente taxa ele, como a gente exclui ele, acaba excluindo outras pessoas que acreditam na ideia dele. Então tem que esperar que uma hora aquilo que ele faz de errado vai aparecer. Sem contar que nós não somos o ceifeiro. Correto. Não cabe a nós retirar o joio, né? E a gente estava conversando, né, antes de começar a aula. A gente tem alguns exemplos, né, que a gente pode utilizar, né, Valente, de quando se retira o joio e o trigo vai junto. Sim. É só a gente avaliar aí histórias de várias igrejas aí que a gente pode ter como exemplo de situações onde pessoas foram retiradas do convívio da igreja, até de maneira correta, porque estavam erradas, porém essa exclusão, essa retirada causou outras saídas que pessoas que não tinham nada a ver, né? Então, se a gente ouve aí a torta e a direita, a gente conhece histórias aí, inclusive famosas histórias aí divulgadas na mídia, que de joios que são retirados do meio da colheita fora do tempo correto, e que causam morte de muito trigo aí, né? A gente tem exemplos recentes aí que a gente pode dar. Não vamos dar nomes aos bois. Não vamos dar nome hoje. Deixa quieto. Você sabe que eu gosto de trabalhar com nomes. Eu dou nomes, mas estou me policiando, estou me polindo um pouquinho mais, estou evitando falar nomes. Senão eu falaria bastante nomes aqui. Interessante só falar assim, às vezes a gente fala de morte espiritual mesmo, né? Pessoas que deixariam, pessoas que deixam a igreja de lado, esquecem Deus, e pessoas que gostariam de se aproximar também de Deus e não se aproximariam por causa das situações que são reveladas e jogadas no ventilador, digamos assim. É o que a palavra diz, né? É necessário que venham escândalos, mas ai daquele de quem vier o escândalo. Exatamente. E às vezes o escândalo não é o amiguinho ter cometido o pecado, sou eu expor esse pecado do amiguinho, porque esse não é meu papel, isso não é o nosso papel, né? Então a gente vai aprender, e você vai perceber durante esse estudo que a gente precisa primeiro ter paciência e acreditar que a justiça de Deus vai ser feita, e isso só vai acontecer no final. E a gente também, Rodolfo, a gente consegue entender o seguinte: o joio e o trigo, eles crescem juntos, mas isso não pode ser um motivo de aceitação de pecado no meio da igreja. Sim, não pode ser de jeito nenhum. Até mesmo porque o trigo, ele permanece trigo, e o joio é joio. Então, um é mal e outro é a parte boa, né? Mas assim, o pecado, ele pode até existir, mas não pode ser aceitado. Então, no certo momento, como a gente falou, só ter a paciência. A gente não pode se precipitar, porque não somos os ceifeiros, mas a justiça de Deus, ela não tarda, ela é no tempo certo. Então, no tempo certo, o pecado vai aparecer, o erro vai aparecer, e no tempo certo não vai ter dúvidas em separar um do outro. Então, quando a gente fala que a gente não tem que matar de vez o joio, não estou falando, não, deixa o pecado no meio da igreja. Não é isso. Mas a gente precisa amadurecer, precisa ter um amadurecimento, que com o amadurecimento a gente vai ver realmente quem errou, quem não errou. E vai ter certeza para que a justiça de Deus seja feita. Né? Vai aparecer. Não vai ser pela nossa justiça. A gente tem esse problema, a gente quer julgar. Nós queremos ser os juízes e nós não somos os juízes
desse jogo, né? É o Senhor Jesus. Isso. Quer falar alguma coisa? Eu ia falar só uma coisa, né, que você falou sobre a explicação, né? Interessante que o final, como a gente falou, é Deus que julga, então Ele é que vai dizer. Ele fala que o agricultor, né, na parábola, né, ele fala para os servos assim: no final os ceifeiros vão tirar o joio, vão ser amarrados em feixes e lançados no fogo, e os trigos vão ser amarrados em feixes e colocados no meu depósito, né? Então assim, Deus já tem claro o que Ele vai fazer com cada um. Ele só quer esperar o momento certo. E o momento certo é Ele que sabe o momento certo, que é Ele que sabe qual é o momento da colheita, né? Sim. Então, como a gente vem falando sobre toda essa diferença, joio e trigo, existe algo muito importante. Porque o trigo, ele serve de base para muitos alimentos. Diversos alimentos, inclusive o pão, que é um alimento básico, né, do nosso dia a dia. O trigo, ele traz vida. Quando você consome o trigo, ele te traz vida. O joio, se você consumir, ele te dá intoxicação. Ele te faz mal. Ele é uma erva daninha. Ele vai fazer mal para o seu organismo. Então, para deixar claro, o trigo te traz vida. O joio traz morte. Então, dentro desse cenário que a gente tem mostrado aqui para os nossos irmãos que estão nos acompanhando em casa, como nós, já que é tão parecido, mas em determinado momento a gente começa a identificar o que é joio e o que é trigo, mesmo ainda não podendo ser arrancado, mas já começa a mostrar pelas características de cada semente que floresceu. Dentro disso, como nós podemos diferenciar e saber que nós estamos comendo do trigo? Bom, acho que primeiro de tudo, como a gente já apontou aí, existe um tempo de maturação, de maturidade para ser identificado. Isso é importantíssimo, né? Existe um tempo de maturidade. Segundo, as características que ele vão começar, que esse joio e esse trigo vai começar a nos mostrar. Com esse tempo de maturidade, você vai começar a identificar características, né? E as características estão dentro do que está na palavra, né? Então, a palavra nos mostra o que é bom e o que é mal, né? O joio e o trigo não são frutos, mas são árvores, né? Então a gente pode dizer que como a gente tem frutos bons e ruins, né? Características de bons frutos e maus frutos, né? A gente vai conseguir identificar também o que é joio e o que é trigo, seguindo também essas características, né? E aí a gente consegue ver, por exemplo, aí uma analogia, a gente falou de uma característica no futuro aí que o trigo é maleável e o joio não. Então, assim, geralmente aquelas pessoas que são flexíveis, né, dentro da igreja, e aquelas pessoas que são rígidas naquilo que não é assim. São turronas. Não concordo com isso. Não dá. Tá tudo errado. Fecha tudo. Acontece isso. Então, assim, quanto mais maleável a pessoa, quanto mais, talvez, difícil de se curvar ou de aceitar opiniões, talvez você consiga já começar a ver características de joio e características de trigo, né? Obviamente não só isso, outras coisas também. Isso. Já até de grosso modo falando assim, grosseiramente falando, é tipo, tem uma receita. Tá fora dessa receita vai te fazer mal. Para você fazer um bolo, você segue uma receita. Se você pegar elementos que não estão na receita ou algum elemento estragado, um ovo podre, vai ficar ruim o seu bolo. Então, a gente consegue ali diferenciar algumas características de joio e de trigo. Dentre elas é você conhecer a palavra. Quando a gente conhece a palavra, aí a gente começa também a identificar quando é joio e quando é trigo, para a gente não se alimentar de heresias. Posso só fazer uma observação? Sim. Só aproveitando essa questão do que falou que a diferença, né, tá justamente ali no fruto da palavra, quando está dentro da palavra. E aí, para você que está em casa, às vezes mas excluíram fulano, ou excluíram ciclano, ou, né, fizeram a diferença, ou por que tem que se ter um cuidado? Porque o trigo ou o joio somos nós. E, por vezes, a gente olha para o nosso próximo e vê ele muito semelhante a nós. E aí
essa é a preocupação de, às vezes, na hora errada, apontar o joio, que a gente olhando para alguém que é tão semelhante a nós, aponta aquele pessoa como joio e você se dói, você, às vezes, aí muitas pessoas abandonam a igreja, abandonam a fé por causa de uma situação dessa. Então, é importante você permanecer na palavra, porque com o tempo, você vai ver se aquela pessoa, aquele que a princípio é tão parecido contigo, se realmente ele parece contigo. Porque se você segue a palavra, você vai ver os frutos dele. Se ele segue também a palavra, com certeza ele vai ter muita semelhança, ele vai continuar semelhante a você. Ele vai crescer e vai ser flexível, agora ele não vai ser rígido. Então essa é a importância de estar dentro da palavra, estar seguindo a palavra, se alimentando da palavra, que com o tempo nós mesmos vamos olhar e vamos conseguir identificar no nosso próximo se ele é joio ou se ele é trigo, porque uma hora vai diferenciar. E aí, se tem alguma situação, a gente não vai ficar se doendo, mas coitado daquele ali que aconteceu, mas, né, foi exposta a vida, apareceu o líder da igreja, de repente expôs, ou colocou em disciplina, porque a gente sabe que ele estava fazendo errado, ele é diferente de mim, se eu estou praticando a palavra. Então essa é a diferença, é importante a gente estar dentro da palavra, porque uma hora que aquele que não está vai se diferenciar de nós e a gente vai perceber entre nós. Interessante. Eu queria só aproveitar e fazer só um apontamento aí, né? Um apontamento do Rodolfo. A gente falando que quanto mais próximo da colheita, mais a gente consegue identificar, né? Quem é joio, o que é o trigo, né? Pelas características que ele vai criando, né? Então, assim, talvez hoje, por a gente ver tantos escândalos acontecendo aí na igreja, tantos escândalos depois a pandemia trouxe tanta coisa aí às avessas, à tona da gente. Tem gente, né, querendo atualizar a Bíblia. Tanta coisa absurda acontecendo aí, né, no meio da igreja. Talvez seja um apontamento para a gente se ligar que a colheita está chegando, né? Então, o dia da ceifa está perto. O joio já está começando a se mostrar joio e o trigo também está começando a se mostrar trigo, né? Exatamente, é o que a gente vem falando desde o início. O amadurecimento, e quanto mais perto da colheita, mais a gente consegue identificar. Então, a gente estava falando também sobre a questão do trigo ser um alimento que traz vida, e o joio é um alimento que traz morte, que intoxica. Então está ficando fácil de identificar o trigo e o joio, como você fez nesse apontamento do apontamento. Está chegando o final dos tempos, está chegando o dia que a gente vem sempre falando, Jesus vai voltar, e Jesus vai voltar, e Maranata, hora vem Senhor Jesus, Ele vai voltar, e como está chegando cada vez mais perto, cada vez mais identificamos joio e trigo, mas a gente não pode deixar de lembrar, nós não somos os ceifeiros, o nosso papel não é arrancar joio, o nosso papel é ser trigo, é servir de alimento e de vida para as pessoas. Então a gente não é nosso papel arrancar, e às vezes é um erro que a gente comete, ou algumas lideranças cometem, como nós comentamos, né? Pessoas que ainda hoje são expulsas da igreja, são tiradas do hall de membros e acabam levando o trigo, e a gente nem pode falar que essa pessoa que está sendo retirada da igreja é um joio, porque se parece. E nós estamos, como a pastora gosta muito de falar, né, é aquela plaquinha, me desculpe, nós estamos em obra, nós estamos sendo constantemente sendo moldados pelo Espírito Santo. Então, para a gente não ficar se alongando muito no assunto, até porque a gente tem um tempo determinado, dentro disso que a gente está falando, para ser bem claro, se você está acompanhando alguém, os pastores gostam muito de falar isso, falam muito isso, cuidado com todo e qualquer vídeo que você esteja acompanhando, cuidado com tudo aquilo que você está ouvindo. Hoje é muito fácil qualquer pessoa pegar um celular ou uma câmera e fazer vídeos e fazer linhas teológicas, como a gente, aqui no meio da explicação do Valente,
né, eu dei aquela minha pitadinha que eu não consigo não fazer. A gente tem pessoas que são até então referências dentro do Evangelho, que hoje querem até atualizar a Bíblia, querem mudar, diz que essa Bíblia não é suficiente, e a gente tem que escrever um novo Evangelho. Gente, isso não existe. Então a gente precisa tomar muito cuidado com tudo que a gente lê na internet, com tudo que a gente assiste na internet, porque aparecem linhas teológicas que assim são verdadeiras loucuras, né? São verdadeiras, o joio se mostrando joio. Joio na cara. Então, o que eu estou querendo dizer? Preste atenção se o que você não está consumindo é joio, está te trazendo intoxicação. Se o que você está consumindo está te levando para longe de Deus. Então fique ligado, o trigo é alimento, o trigo te traz vida. Amém? Posso fazer um Pode. outro apontamento? Aproveitando aí o gancho que o Vitor falou, você que está nos assistindo, por favor, preste bastante atenção nisso, porque se você está atrás de profecias que te trazem angústia, tristeza, é joio. Você está atrás de palavras que só satisfazem o seu ego, mas que não te alimentam de verdade, porque te satisfazem o teu ego naquele momento, e no dia seguinte você já está, né, de novo, cheio de problema, cheio de porquês. É joio, porque a palavra de Deus, por mais que ela venha para nos exortar, ela vai nos trazer vida. Por mais que seja uma palavra de exortação, aquilo vai te trazer vida, vai te saciar. Não é uma coisa emocional de momento, de glória a Deus no culto e depois está tudo do mesmo jeito. Então, a palavra de Deus, quando ela é genuína, pregada de forma genuína, ali dentro do que Deus quer, não precisa de atualização, ela por si só é o suficiente, com certeza vai te trazer vida. Você vai se sentir saciado, não é num dia, no momento, mas aquilo vai te saciar por tempo indeterminado, para sempre. Aquilo ali vai para o seu coração e aquilo vai frutificar, vai trazer frutos. Então aquilo ali não é uma coisa que você planta hoje e amanhã já não existe mais, né? Então, não corra atrás dessas palavras, porque com certeza você está indo atrás de joio, não está indo atrás de trigo. Essa parábola é uma parábola muito séria, porque o tema é muito pesado. Porque o tema central dessa parábola aqui é Jesus dizendo que ele vai separar o joio do trigo, o trigo ele vai reservar com ele, mas o joio ele vai queimar. E na explicação ele diz que é inferno, é o juízo final, não vai ter mais uma chance, vai se acabar. Agora a gente precisa também trazer a aplicação dessa parábola para os dias de hoje. O que a gente pode trazer desses ensinamentos todos para os dias de hoje? A gente já vem falando muito sobre isso. Eu vou ler aqui para a gente explanar um pouco mais, já se encaminhando já para o final. Por mais que o joio cresça no meio do trigo, esta aparente união não é definitiva. Ela vai ter um fim. Como foi dito, o joio cresce na mesma lavoura do trigo, sobre a mesma terra. Ela recebe os mesmos nutrientes, o mesmo adubo, é regado pela mesma água, só que um carrega a vida e o outro carrega a morte. Por ocasião do juízo, os filhos de Deus e os filhos do diabo serão permanentemente separados. Então, Rodolfo, para ser bem objetivo, joio e trigo, embora eles tenham em determinado momento total diferença, eles têm características diferentes, apesar de se parecerem, eles recebem o mesmo adubo, a mesma água, o mesmo nutriente. Para ficar mais claro ainda, o joio e o trigo recebem a mesma palavra, o mesmo ensinamento, as mesmas doutrinas, mas mesmo assim no final tem joio. O que a gente consegue entender na prática em relação a isso? Bem, na prática, sabe o que eu entendo? Que a gente precisa ir lá fora e trazer todo mundo aqui para dentro dessa... A gente não tem que separar. A gente está aqui dentro, nos separar
de quem está lá fora e falar assim, lá está o joio e aqui está o trigo. Não. A gente precisa buscar esse pessoal. É o projeto da igreja, é o projeto ID. A gente precisa isso. É buscar, é ir lá fora e buscar essas pessoas. Que elas vão estar aqui dentro, vão receber a mesma palavra, vão receber o mesmo adubo. E aí, como a gente falou, não sou eu que sou ceifeiro. A gente traz ela aqui para dentro. Esse é o nosso propósito. Traz para ser como nós. Se ela for diferente, né, se for uma sementinha do mal, uma hora vai aparecer, mas não sou eu que vou dizer, que vou apontar, que vou excluir e falar, não, fica lá fora. Não, é todo mundo aqui para junto, para ser adubado, ser cuidado do mesmo jeito. Então eu vejo desse jeito, basicamente. A gente precisa ir lá fora buscar esse pessoal para ter todo mundo o mesmo cuidado, entendeu? Porque na hora certa o Senhor Jesus vai separar quem é quem. Valente, joio e trigo. A gente falou lá no início sobre a paciência e a justiça. Mesmo adubo, mesma água, mesmo nutriente. Então não tem realmente injustiça alguma na hora da separação, né? Não tem. Jesus é justo e ele é o justo juiz que vai julgar. Então a gente não tem que achar que a gente vai fazer a nossa justiça. Exatamente quando a gente faz a nossa justiça, a gente é injusto, né? Porque a gente julga daquilo que a gente acha, daquilo que a gente pensa, e erradamente a gente vai matar trigo ao invés de joio às vezes, né? Então a gente tem que entender que a justiça de Deus ela é plena, ela é perfeita. Então não vai haver injustiça. A água é a mesma, o adubo é o mesmo, a terra é a mesma, né? O final é que é diferente, porque vai depender de como cada um cresceu, né? A escolha de ser joio ou trigo é individual, né? É individual. Então, querido, para a gente já finalizar essa aula, entenda o seguinte: existe joio, existe trigo, escolha ser trigo, não se contamine do joio, procure sempre estar pautado no que a palavra diz. A palavra é suficiente, ela alimenta. Não se deixe levar por qualquer vã doutrina, não se deixe enganar por heresias, por falsos mestres. Nós temos na igreja os pastores sempre abertos a estarem atendendo a todos os irmãos. Se você até nesse momento não está podendo vir à igreja, não se sente à vontade de vir à igreja, a gente tem um canal que vai estar aparecendo agora, que você pode pedir oração e você pode, dentro dos nossos canais, dentro das nossas redes sociais, se você precisa de ajuda, de algum atendimento, nos procure, mas não deixe ser enganado por doutrinas de falácias, por doutrinas que são doutrinas que vão te levar à morte. Escolha ser trigo, porque a explicação é muito clara, dada por Jesus. E nós vamos ler Mateus 13, no versículo 44, no versículo 41, que é o final da explicação, que diz: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de meu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus ele termina dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vou repetir a mesma citação que eu fiz para o Rodolfo e eu fiz para o Valente. O adubo é o mesmo, os nutrientes são os mesmos, a água que é regada é a mesma, estão no mesmo solo, estão recebendo a mesma doutrina, a mesma palavra. Então, querido, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seja trigo. Amém? Amém, Valente? Amém. Suas considerações finais, o pessoal que está
nos assistindo até agora. Bom, concordo com tudo que foi dito, né? E concordo nessa questão que o Rodolfo falou de que a gente tem aí dentro da igreja a possibilidade de trazer essa terra para todos, esse plantio para todos, a água para todos, independente de quem seja. E essa separação o Senhor vai fazer no final, né? Então, a gente precisa dar essa possibilidade de ter a mesma terra, o mesmo adubo, a mesma água para outras pessoas. E que Deus faça a separação no final, não nós. Amém. Rodolfo, suas considerações finais, mande um recado para o povo que está em casa assistindo, a senhora Vanessa. Bom, basicamente é isso aí que, como falei, o Valente falou, a gente precisa se preocupar em trazer essas sementes para o mesmo solo, para o mesmo cuidado, para o mesmo adubo, para a mesma água. Essa é a nossa preocupação. A gente tem que ir em busca disso aí, correr para trazer essas pessoas, porque aí sim, todo mundo vai estar debaixo do mesmo jugo. Não vai ter diferença, não, eu tive a oportunidade e o outro não teve. Não, todos tiveram oportunidade. Essa que tem que ser a nossa preocupação. Trazer as pessoas, então, mais uma vez, para você que nos ouve, nos assiste, a gente não tem que se separar, a gente tem que buscar, trazer, agregar cada vez mais. E a separação o Senhor que faz. Amém. Muito obrigado mais uma vez por você nos acompanhar até o final. Continue nos assistindo, continue divulgando os nossos vídeos, os links dos nossos estudos, das pregações. Você que já se sente à vontade, se sente confortável, faça-nos uma visita. Venha, vai estar aparecendo aqui o endereço da nossa igreja. Nós estamos seguindo os protocolos de segurança para que a gente possa se reunir aqui no templo. Então venha nos conhecer, nós queremos conhecer vocês pessoalmente, amém? Muito obrigado mais uma vez. Valente, ora a Deus em agradecimento a esse estudo, para que o Senhor abençoe aquele povo que está nos assistindo. Amém. Fecha nossos olhos. Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais uma vez poder aqui debater sobre a Tua Palavra e aprender mais, Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, os ensinamentos que aqui ficam, Senhor, não sejam apenas entendidos, mas sejam praticados, Pai. Que em nome de Jesus a escolha de cada um de nós seja ser trigo e não joio, Pai. Se há em nós alguma característica, Senhor, de joio, Pai, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos mude, o Senhor nos mostre para que sejamos transformados pela Tua Palavra, Pai. Possamos nos pautar cada vez mais pela Tua Palavra, para diferenciar, Senhor, o que é atitude de joio, o que é atitude de trigo, Pai. E que em nome de Jesus, Pai, sejamos, Senhor, agentes, Senhor, de trazer, Senhor, essas sementes do mundo para cá, Senhor, para que todos possam ter a mesma oportunidade de receber a Tua Palavra, todos possam ter a mesma oportunidade, Senhor, de ser regados pela Tua Palavra, serem plantados na Tua terra, e que não sejamos nós, Senhor, aqueles que irão fazer o julgamento, mas que o Senhor faça o julgamento correto e justo, não nós, Pai. Que em nome de Jesus, o Senhor nos dê um dia abençoado, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Tchauzinho, pessoal. Deus te abençoe. Tchau.